Caros alunos, estamos dando início hoje aos clássicos da administração, né? A primeira parte será sobre a administração científica. Sobre os clássicos, né, são divididos normalmente, né, a administração científica, o Taylor e o Ford, né, que estavam muito preocupados com organizar as tarefas em uma fábrica. E a teoria clássica, como ficou conhecida, né, Fayol, Henri Fayol, que ele olhou mais a estrutura da organização, né, do que necessariamente as tarefas, a organização das tarefas. Então, vamos vendo aqui a administração científica, né, do Taylor e vários autores, né, chegando no cara que implementou na prática, o Henry Ford. A administração clássica, na França, o Fayol foi o pioneiro, mas existem outros autores que o seguiram. E eu incluo entre os clássicos o Max Weber, que é mais estudado na sociologia, mas ele é muito importante com os seus estudos da burocracia, que nós iremos falar numa aula posteriormente. Um grande acidente, né, de ferroviário, né, mas com 2 mortes, olha só, né? 2 mortes apenas, e causou um transtorno todo nos Estados Unidos, em 1841. E aí o telégrafo foi implantado nas ferrovias em 1844. Imagina se a pandemia do Brasil, o que não deveria estar produzindo. Mas vamos voltar aqui a esta época. O Chiavenato, que é um grande autor brasileiro sobre administração, né, as teorias, ele se dedica muito à área de gestão de pessoas. Como vocês viram, a Revolução Industrial, ela tinha que havia necessidade de organizar a fábrica, não dava para as fábricas serem trabalhadas de maneira empírica, né? E esse crescimento acelerado, né, desorganizadas empresas, é que fomentam os estudos que passam a acontecer, né, principalmente nos Estados Unidos, com a administração científica. E precisavam tornar as empresas, as grandes ferrovias, mais eficientes. Vejam, o telégrafo, né, deve ter modernizado as comunicações de uma maneira fantástica. Por se numa grande extensão você tem só uma via, né, e essa via é usada para quem vai, mas também para quem volta. E se não organizar isso com desvios em determinados lugares, né, 2 trens podem se encontrar, né, e não se desviarem nos devidos desvios. Era essa a lógica. Então, isso para tornar eficiente esse momento, né, minimizar tempo para as composições, ele exigia uma certa organização logística, né? Então, são considerados os 2 impulsionadores do surgimento da administração científica. E uma das figuras mais importantes da administração científica é, sem dúvida nenhuma, o Frederick Winslow Taylor, um americano que viveu até o ano de 1915. Ele era um Quaker, né?
que era Quaker? Quaker é uma corrente da religião cristã, de ascendência mais protestante, que implicava em uma disciplina, devoção, e o trabalho e a poupança eram questões assim muito fundamentais nesta corrente religiosa. Eram muito conservadores, né? E uma dedicação ao trabalho, devoção, né, a Cristo e dedicação ao trabalho e poupar como sendo alguma coisa muito importante. E o Taylor começa, né, aprendeu a ser torneiro numa fábrica de bombas. Nossa, quando eu falo em torneiro, talvez vocês nem sabem, torno era uma máquina que ficava girando um pedaço de aço, né, e uma ferramenta ia moldando a peça que se desejava ter. É claro, tinha moldes para moldar corretamente, né? E ele iniciou depois como operário na Midvale Steel, né, uma usina siderúrgica, onde ele acabou terminando lá como engenheiro, porque ele foi estudar à noite para se formar. Quando a gente fala de devoção, trabalho, disciplina, imagina o que era estudar à noite para quem trabalhava em torno de 12 horas por dia, e parece-me que inclusive aos sábados. Esse avanço, né, das leis trabalhistas são posteriores, onde a jornada passou a ser de 8 horas diárias. Bom, nessa época vigorava o pagamento por tarefas ou por peças. Cumpriu determinada meta, recebia o valor correspondente. O Taylor, né, ele começa a ver algumas coisas na usina siderúrgica que ele trabalhou. A administração não tinha, quando ele fala assim, administração, né, as gerências superiores não tinham noção clara do que os trabalhadores estavam fazendo, de uma maneira delicada, né, quais eram as responsabilidades e atribuições que o trabalhador tinha. Não tinha incentivos, né, tanto faz se trabalhava bem ou mal. Muitos trabalhadores, obviamente, enrolavam, né, não cumpriam suas responsabilidades. As decisões dos administradores eram baseadas em intuição, palpite, eu acho que se fizer isso, né? Havia uma falta de integração entre os departamentos da empresa, muitas vezes podia vender, mas não ter o produto, e isso um dos menores erros, né? Fora os erros internos, né, numa fábrica. As tarefas não olhavam as aptidões dos trabalhadores, você colocava o trabalhador lá, também não sabia qual era a aptidão dele, também não sabia, e o cara tinha que fazer. Se ele fazia, ele estava indo bem, se não, né, ele passava a ter conflito com os capatazes, né? Não era um chefe, era um cara que estava lá para fazer os caras trabalhar, né? E usava-se esse termo capataz, né? Imagina a didática e a maneira que tinha esse capataz de obrigar os caras a trabalharem. O primeiro livro, então, do Taylor, né, o Shop Manager, é o primeiro período, quando ele começa a falar das técnicas de racionalização do trabalho. E mesmo ele passou a estudar tempos e movimentos. Você observava um trabalhador, um determinado operário, que estava cumprindo uma determinada função, e ele passava a ver, né, qual era o tempo que ele demorava naquele trabalho. O operário médio produzia menos do que era capaz, na opinião dele, né?
e ele via um problema na mesma remuneração para quem produz mais. Era uma forma de incentivar a produzir menos. Aí no outro livro, né, ele já começa, né? Todo empregado evadiu. Né? Eles trabalham 1/3 do que poderiam trabalhar. A gerência sem controle nenhum. Cada operário fazia do seu jeito. Então ele começa a criar, né, o uso de técnicas científicas para administrar a produção de uma fábrica. Daí a razão de ficar como sendo a administração científica, né? A partir do momento que você começa a usar a ciência, né, você está e construir técnicas, né, você está criando, o Taylor estava criando a administração científica. Aqui é um estudo, né, da eficiência do trabalho. Está alguém aqui anotando, né, e cronometrando o que o trabalhador está fazendo nesta máquina. É uma foto da época, disponível na internet. Vocês têm acesso a ela porque eu dou o endereço e cito a fonte, inclusive. Então, a primeira questão foi assim, olha, vamos racionalizar isso, né? A partir do momento que eu faço uma análise do trabalho que tem que ser feito para construir determinado produto, né? Por exemplo, uma cadeira onde eu estou sentado, né? Ela tem diversas peças e pedaços. Eu vou dividir para que um operário não faça uma cadeira, ele faça parte da cadeira numa linha de montagem, né? Cada parte é feita e depois é montado parte por parte. Então, para isso, eu vou ficar observando os caras e vou vendo quais os movimentos que eles fazem que são úteis, né? E eliminar certos movimentos inúteis. Poxa, por que o cara tem que erguer o braço lá em cima para pegar uma peça, se a peça pode ficar mais próxima e ele passa a fazer um movimento muito mais útil do que... né? E o baixinho ainda tem que arrumar um banquinho para subir e pegar. Então, percebe que dá uma simplificada, uma racionalizada no que está sendo feito. Isso chamou-se estudo de tempos e movimentos. Né? Cria-se um tempo médio operário comum, porque ele fica cronometrando até estabelecer um tempo padrão. Padrão, tempo e método para executar uma tarefa. Né? Ele mede, ele padroniza e cria o que deve ser feito para que o trabalhador passe a trabalhar naquilo e fazendo apenas uma pequena função. Por quê? Porque ele dividiu o trabalho. Há estudos, né? O Gilbert, ele fez o estudo da fadiga humana. O que é fadiga humana? Ora, se eu fizer esforços repetitivos, eu posso ter um negócio chamado LER, lesão por esforços repetitivos. Por quê? Porque o ser humano foi feito para fazer várias coisas, mas não para ficar um mesmo tempo fazer uma coisa só. Porque se eu ficar fazendo uma coisa só, eu vou gastar só essa parte do meu corpo, né? E posso lesionar, né? E aí, com base na anatomia e na fisiologia humana, né, cria-se estudos estatísticos do efeito da fadiga humana, né, pela produtividade do trabalho. Nossa, propôs 3 princípios. 1, relativo ao uso do corpo humano. 2, ao arranjo do local de trabalho. Opa!
arrumar para que eu faça menos esforços. Os operários lá das fábricas daquela época. E criar ferramentas, né, adequadas ao equipamento, à máquina que nós estamos trabalhando, para cada vez menos ser mais perfeito o que está sendo produzido. Poxa vida, parece tão simples isso hoje, não? Bom, como eu disse, né, a divisão do trabalho especializado do operário. Né? Após o estudo dos tempos, os movimentos necessários, eu vou dividindo para cada operário, né, fazer uma tarefa simples, né, de modo que ele aprenda rapidamente, ele possa ser substituído rapidamente também, e de modo a não alterar toda a nossa linha de montagem. Opa, esse só aperta o parafuso X, o outro aperta o Y. Né? No carro, 4 colocam os pneus, 4 pessoas colocam os pneus. Né? E aí o carro vai andando na linha de montagem com os pneus. Né? Aí outro mais para frente coloca outra parte do carro, outro desce o motor e vai fazendo uma linha, né, em linha de montagem, cada um fazendo um pedaço, de modo que fica muito rápido produzir um automóvel, ao invés da gente ficar com uma equipe produzindo um carro de cada vez, essa equipe. Então a ideia era essa. Então, o que nós temos que fazer? Olha, toda atividade executada por uma pessoa é uma tarefa. Né? E o cargo que nós vamos definir para a pessoa, né, vai ter um conjunto de tarefas. Você tem que pegar o parafuso X, né, colocar no lugar que ele vai ser rosqueado, dar uma viradinha ou duas com a mão, e depois com a chave de fenda você vai virando até que ele seja parafusado completamente. Percebe que eu disse o conjunto de tarefas que essa pessoa fez, né? E aí a linha de montagem passa para frente esse equipamento e vem o outro, já pega o parafuso, duas viradinhas, e aí com a chave de fenda ele vai apertando até estar bem apertado e prossegue a linha de montagem. Então, o que é desenhar um cargo? Desenhar é projetar um cargo que deve ser combinado com os outros cargos e tarefas da linha de montagem da nossa fábrica. Poxa! E ele achava que as pessoas fazem tudo por dinheiro. Tanto que ele chamava, né, ele criou incentivos salariais ou prêmios de produtividade, né, porque ele entendia que o Homo sapiens ele era um Homo economicus. Quem produz pouco vai ganhar pouco, quem produz mais vai ganhar na proporção da produção. E cria prêmios de produção. Era uma maneira que ele entendia de que ia estimular os operários a inclusive ultrapassarem os padrões, né, para ganhar mais. Então, todo homem é influenciado exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais, famoso Homo economicus, na visão de Taylor, hein, gente? Vocês vão ver que durante o curso teremos outras visões e outros, né, conceitos, e eu acho que de todos, né, o mais ultrapassado e menos considerado como válido dessa criação da administração científica é justamente isso. Mas isso
vocês vão ver durante o curso nosso de administração. Saibam, e por cultura, né, e para entender, que também vão evoluindo, né? Então naquela época entendeu-se isso. Outra questão que ele entendeu, e aí sim, muito importante, né, que os instrumentos, ferramentas, equipamentos de produção têm que estar de maneira adequada, num arranjo físico, racional, onde ruído, ventilação, iluminação tem que ser algo que permita um conforto das pessoas que estão trabalhando. E que instrumentos e equipamentos auxiliares podem reduzir movimentos inúteis. O que seria isso? Ora, se eu preciso pegar um pedaço de um tubo e eu preciso que ele tenha uma curva de 90 graus, se eu tiver uma ferramenta ajustada para esse tamanho de tubo que vai ser entortado numa máquina que vai fazer esse movimento. Mas se eu fizer isso com uma ferramenta própria, isso vai ficar com certeza bem padronizado e bem corretamente feito. Se eu fizer a olho, entortando, por exemplo, no joelho, pode ser que os 90 graus fiquem 45, 180, sei lá quanto, né? Não, 180 não, porque aí ele estaria assim, né? 90, 100 graus, né? Em vez de 90, 80, mais fechado. Né? Mas tendo a ferramenta certa, isso permite que faça com maior precisão. Por que ele falava isso? Porque ele queria padronizar tudo. Padrão. Né? Máquinas, equipamentos, matérias-primas, tudo padronizados e os famosos componentes intercambiáveis. O que são componentes intercambiáveis? Olha, uma caneta possivelmente muito parecida ou igual a de vocês, né? Mas as da mesma marca, fabricadas pela mesma empresa, se você tirar a tampa de uma caneta e colocar em qualquer outra produzida por eles, vocês vão ver que ela serve. Se você tirar a carga e colocar em outra, serve. Tanto que o pessoal às vezes reaproveita o tubo e vai comprar somente a carga. Né? E essa pecinha do fundo também serve em qualquer uma. Por quê? Porque é um componente intercambiável, padronizado, né? Com medidas corretas, concebidas de maneira que permita a linha de montagem montar rapidamente os produtos, eliminando desperdícios e tornando mais eficiente a linha de montagem de uma fábrica. E outra coisa é que ele definiu o seguinte: olha, se eu tenho alguém responsável pela manutenção, alguém responsável pelo controle de qualidade para ver se as peças estão chegando certas, né, de maneira que elas possam ser intercambiadas, né, e que o produto final está saindo de acordo. Então, esse cara vai ser o supervisor da qualidade dos nossos produtos, desde supervisionando a matéria-prima que chega, né, e até o produto pronto, final, acabado, que vai para o nosso cliente. E nós precisamos de alguém especializado em manter todo o nosso equipamento funcionando sem parar, né? Porque equipamento parado significa produção interrompida. E esse supervisor que vai lidar diretamente com quem está trabalhando nas máquinas,
né? Percebe? Ele foi especializando até a supervisão do funcionamento de uma fábrica. Bom, infelizmente eu não consegui uma foto e nem um filme gratuito da linha de montagem criado por Henry Ford, né, o fundador da Ford Motor Company, isso em 1903, né, a fábrica, a montadora mais antiga presente no mercado brasileiro, que nos abandonou, pelo menos fechou suas fábricas no ano que se passou. Ele criou a produção em massa. Ele criou a produção em massa, né? A fabricação de produtos não diferenciados, todos com peças intercambiáveis, para viabilizar que essa produção seja feita em grande quantidade. Especializou os trabalhadores, cada um fazendo o seu papel, né? Então ele fundou a Ford Motor Company em 1903, produção em massa, fabricação de produtos não diferenciados, em grande quantidade, peças e componentes intercambiáveis, especializados. Eu consegui a foto, sim, do Ford T, que está no Museu Ford, e vocês vão ver que tem as referências e o site onde vocês podem encontrar esta foto. Essas são fotos que são permitidas serem divulgadas. A linha de montagem móvel, né? Ela em 1912 era aplicada para a fabricação dos motores, radiadores e componentes elétricos. E em 1914 ele mecaniza a montagem de chassis. O chassis é a base do carro, né? Ele coloca rodas e vai puxando. Inicialmente era tração humana, os carros que iam passando em cada ponto onde eram acrescentadas peças, né? Por quê? Porque foi dividido o trabalho relacionado, definiu as tarefas que caberiam em cada cargo e cada um fazia a sua parte. Ele reduziu o tempo médio da produção com isso, custos dos estoques. Então, quanto mais carro produzia, mais barato ficava. E criou e assumiu o dia de trabalho com 8 horas e dobrou o salário do pessoal. E vocês viram isso no filme. Deu certo no começo, depois ele precisou voltar atrás. Mas por que ele puxava o carro ou alguém levava? Porque com esse movimento ele estava ditando o ritmo da fábrica, o ritmo de produção. Se ele quisesse acelerar, era só fazer andar mais rápido. E no livro do Ford, My Life and Work, Minha Vida e Meu Trabalho, né? Produziu um modelo T, o Ford, né? O famoso Ford T, exigia 7.882 tarefas diferentes. Exigia essas tarefas. 949 precisavam ser homens fortes e fisicamente perfeitos. Um atleta. Mas 670 podiam ser realizadas por homens sem pernas. Poxa!
2.637 por homens pernetas. Um que tenha uma perna consegue fazer essas tarefas. Homem sem braços, tinha duas tarefas que o cara não precisava usar um braço para fazer. Poxa, 715 por homens manetas, sem uma mão. E até 10 por homens cegos. Vocês percebem a divisão do trabalho, inclusive a especialização e a possibilidade de pessoas com deficiência física serem empregadas, trabalharem e executar corretamente a tarefa, o que com certeza dava a essas pessoas um sentimento de utilidade, uma questão muito importante. Enfim, está aí a bibliografia que nós usamos, né, e os endereços das imagens usadas. Agradeço a presença de todos e espero encontrá-los numa próxima aula.